ao céu por causa do que ele te dá na terra. Ainda que tu morra no deserto, entra no céu mesmo dentro de um deserto. Eu estou sentindo a presença dele aqui, Augusto. O Manaué que nubre refácia. Jesus, para entrar aí, é como então? Eu fiz tanta coisa. Aí o dono da festa olha: quem é você? Eu te conheço, vê se o nome dele está na lista aí. Por que, Jesus? Porque para entrar aqui, eu tenho que conhecer. Encaixou. Quem está ligado na mensagem viu que encaixou. Eu tenho que conhecer quem é. Tenho que conhecer a história. Tenho que conhecer o nome. Não adianta só ter nome na terra, tem que ter nome no céu. Por isso, quando Deus enxerga que Israel se acomodou dentro do Egito, Deus permite, porque tudo é permissão de Deus. Até levante de Satanás é permissão de Deus. Imagine Satanás pintando e bordando com a vida de Jó. E Satanás dizendo: eu estou fazendo porque posso. E Deus dizendo: não, eu estou te usando para mudar quem Jó é. Como assim, Deus? Porque lê o resto do verso 5 do 42. Jó fala assim: antes eu tinha tudo, conheci de ouvir falar. Tenho mais nada, porque Deus só vai virar o cativeiro no 10. No 5 ainda está pobre, sem saúde, sem dinheiro, porta trancada, sem família, tudo amarrado, os amigos dizendo que é pecado. Aí ele fala: mas agora os meus olhos estão vendo quem Deus é. Alguém fala: não, peraí, Jó, tem alguma coisa errada. Tu tinha tudo e não conhecia, não tem mais nada e agora conhece quem ele é? E ele te conhece? É. Por que, Jó? Eu vou lançar uma palavra profética e receba quem quer. Tem gente que entrou aqui e não é errado você colocar os seus pedidos no altar do Senhor, porque eu fiz isso aqui essa noite. A questão aqui é prioridade no relacionamento. Tem pessoas aqui que estão com portas trancadas, que a pandemia amarrou tudo na vida. Tem gente aqui que está lutando contra a morte, passando provações que nunca passou. Pelo menos vocês podem abrir a boca, olhar para o céu e dizer: mas agora os meus olhos estão vendo quem ele é. Dinheiro foi embora, mas pelo menos ele conhece onde eu moro, ele sabe onde eu me instalo, ele sabe o endereço da minha rua, ele entra lá em casa, senta no meu sofá, a gente conversa face a face. Quando eu vou lavar louça, ele me ouve louvando a ele. Quando eu vou varrer casa, ele me escuta conversando com ele. Oh, quem pode adorar por esse relacionamento em meio ao deserto? Eu vou largar o microfone. Você tem 10 segundos para dar um grito de vitória dentro do deserto. Eu vou deixar adorar quem quer adorar, eu não vou pregar. Existe uma presença renovadora dentro deste culto hoje. Você que entrou nas últimas forças, assim diz o seu Senhor: eu te arrastei 40 anos dentro do deserto. Já era para ter morrido há muito tempo. Tá fazendo o que aqui então? Tu não veio porque tu quer, tu veio porque Deus te arrastou dentro. O Manaué que nubre cantou refácia. Pastor Daniel, é tão lindo esse raciocínio que Deus usa a mão de Faraó para libertar o povo. E lê o verso, capítulo 2 do livro de Êxodo. Vocês vão entender que assim está escrito. E um clamor daquele povo sobe. Deus ouve o clamor e desce para quê? Para conhecer. Olha só o que está escrito. Conhecer por quê? Porque deixou de saber quem é? Não. Porque Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Conhece quem é quem. Mas o descer para conhecer vai doer, mas vai curar. Denota nível de relacionamento.
A geração de José tinha um relacionamento terrível com Deus. A geração nova cresceu. Quem é Deus? Quem Deus é? É importante a gente estar crescendo aqui dentro do Egito. Deus está esticando as tendas aqui. Aí Deus fala, para tudo. Faraó, estica o chicote. E começa, ai, tá doendo. Deus, tu não tá vendo a gente aqui não? Aí Deus, opa, agora tá clamando, né? Agora tu ora, né? Agora tu busca. Agora tu caça uma Bíblia para ler. Agora tu caça um jejum para fazer. Agora tu não sai mais do monte em oração, né? Agora tu não perde mais um culto. Por que não fez isso antes do chicote estar lá nas costas? O macanto minarai terremintia. Tem um rolo de mistério desenrolando com gente aqui. O manaué toque minarai terremuti cantominácia. O mistério terrível. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Deus abençoe cada um dos pastores. Estou vendo o pastor Davi Siqueira. Deus abençoe o pastor Davi Siqueira. Quando eu vi ela ali, eu falei, vou passar olho que eu vou achar o pastor Davi. Deus abençoe. São pastores ali em Marechal Hermes, junto conosco. Igreja Santa que vai morar nos céus. Eu tenho consciência de que nós estamos num congresso acerca do templo, e os irmãos estão comemorando uma data muito ímpar aqui esta noite. Eu tenho certeza que foram muitas lutas até os irmãos chegarem no dia chamado hoje para poder adorar a Deus aqui dentro. Eu digo sempre que se não tem lutas, também não tem uma história para contar. Então eu creio que esta igreja tem história, tem fatos, livramentos, propósitos, e com certeza qualquer um que empunhasse o microfone aqui esta noite teria não somente uma história como uma igreja em comunhão de irmãos, mas também uma história individual, o que cada um viveu para que hoje esta obra estivesse de pé. E não menos do que isso, é por isso que eu fiz questão de ler com vocês Atos capítulo 2, porque se esta igreja, bairro Amazonas, está de pé hoje, só está de pé porque um dia houve uma inauguração. E é por isso que eu preciso incluir os irmãos dentro de um pensamento, que embora nós estejamos dentro da igreja Assembleia de Deus, bairro Amazonas, por exemplo, eu que sou a Assembleia de Deus em Marechal Hermes, mesmo ministério Madureira, de um campo diferente, mas entendamos que quando falamos de igreja não linkamos, não ligamos, não atrelamos. Igreja somente é uma placa determinada. Eu digo sempre que quando a última trombeta tocar, Deus vai tirar a igreja de dentre de muitas placas, e de dentre as placas Deus vai tirar a igreja, juntar e levar para a glória. Se nós temos a ideia de que igreja não se resume à placa, então nós podemos entender que em Atos capítulo 2, verso 1, está acontecendo a inauguração da igreja, mas não a criação da igreja. Fato é que a criação já havia acontecido muito tempo antes, e eu digo que a criação da igreja havia acontecido desde Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. E nem estou falando de Adão e Eva no jardim do Éden. A verdade é que quando Deus entra a viração do dia dizendo que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, através daquilo Deus já está traçando um plano para que vocês estivessem aqui hoje. Deus já está dizendo que Jesus viria à terra, que Jesus iria inaugurar a igreja, e que em Atos 2 seria o selo de Pentecostes do Espírito Santo, para que nós pudéssemos carregar esse avivamento até a data chamada hoje. É por isso que quando nós mergulhamos dentro desse pensamento, nós percebemos que a inauguração da igreja veio permeada de uma palavra que está dentro desse verso 1,
e muitas vezes passa batido por nós, mas é profunda. Estavam todos eles reunidos. Ah, irmãos, se vocês soubessem o poder desta palavra, se nós fôssemos ler essa palavra no original, dentro do texto, nós veríamos que esta palavra está trazendo o entendimento de não apenas estar ajuntados no mesmo lugar, mas reunidos no mesmo propósito. E isso é fato dentro desta palavra, porque eles não estão ajuntados naquele lugar porque deu vontade de estarem juntos. Só estão juntos porque Jesus havia liberado uma palavra: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, para obedecer uma ordenança de Cristo, é que eles estão reunidos nesse lugar. E aqui está a principal base de uma igreja sadia. Não é apenas um ajuntamento, mas é um ajuntamento debaixo de uma ordenança com propósito. É por isso que eu olho para vocês aqui esta noite, e eu entendo o propósito que o Espírito Santo tem com vocês. Vocês não saíram da casa de vocês e entraram aqui dentro da igreja porque não tem nada melhor para fazer. Irmãos, eu sei que tem gente que amanhã vai trabalhar cedo, vai estudar, tem horário para voltar para casa. Tem gente que poderia uma hora dessas estar numa pizzaria, estar numa lanchonete, restaurante, poderia estar num cinema, cuidando da família. Meu Deus, acredito que talvez tenha algum irmão que esteja doente aqui entre nós e fez um esforço sobrenatural para estar sentado aqui agora, ouvindo a palavra de Deus. E a pergunta que eu te faço é: para que você veio? Veio à toa ou veio com propósito? De Atos 2, verso 1. Eu não vim à toa, eu vim para me reunir debaixo de um propósito. E qual propósito? É a palavra de Cristo: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu quero mergulhar com vocês dentro desse pensamento agora. Todas as vezes que houve ajuntamento dentro da Bíblia com propósito, houve resposta da parte de Deus para quem estava na terra. É por isso que existe um ensinamento que Jesus ensina: aonde houverem 2 ou 3 reunidos, Igor Barros, Deus abençoe, aonde houverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, disse Cristo, ali eu estarei presente entre vós. Essa ordenança de Cristo também foi com propósito. O que Jesus estava dizendo é: não estejam somente juntos em um lugar, mas estejam reunidos debaixo de um propósito, no meu nome, me buscando, o meu poder, a minha face, glorificando. Então eu ouvirei dos céus, diria Jesus, e estarei entre vós, na pessoa do Espírito Santo. É por isso que esse ensinamento está permeado de vários exemplos dentro da Bíblia. Por exemplo, você vai conhecer o exemplo de tanque de Betesda, aonde existe uma multidão que está reunida dentro do tanque. Mas eu preciso colocar algo diante dos irmãos que talvez, como eu digo lá na igreja, vai doer, mas vai curar. É que existe uma multidão no tanque de Betesda que realmente eles estão juntos, estão reunidos. Mas eu sei que tu é de EBD, é de escola dominical. Eles sabem que já existia um que estava passeando dentro do tanque, sim ou não? Porém, apesar de ele estar passeando, andando dentro do tanque, e ele tem nome, Jesus Grandão da Galileia, a multidão não se movia com a presença dele. A palavra é clara em dizer no Evangelho de João que Jesus já estava entre eles, mas não houve reação daquele povo em detrimento da presença de Jesus dentro daquele ambiente. Aí nós começamos a entender que não é apenas estar no ambiente, é entender quem é que está entrando dentro daquele ambiente. E qual era o propósito baterista? O propósito daquele povo, sei que tu conhece, não era buscar a face de Deus. Irmão, vai doer, mas vai curar. Está escrito aqui, vai reclamar com quem escreveu quando tu chegar na glória. Eles estavam reunidos ali, porque volta e meia descia um anjo dentro daquele tanque. E quando o anjo descia, movia as águas. E movendo as águas, quem entrava primeiro era curado, era sarado. Então o povo se reúne, vai doer, mas vai curar. Mas não se reúne por causa de Deus que está enviando o anjo. Se reúne por causa do anjo que Deus está enviando. Logo, só há um culto, só há um movimento dentro do tanque de Betesda se o anjo da cura descer, se o anjo da chave descer, se o anjo da porta aberta descer. E eu sei que vocês conhecem o culto, aqui eu sei que vocês são crentes. Por aí fora hoje em dia, que o culto só pega fogo se alguém gritar do altar. A porta vai abrir, a chave vai descer, o carro vai chegar, a casa vai mudar. Hoje a tua vitória chega. É engraçado que eu estou vendo um culto no tanque de Betesda que não precisou anjo descer com a vitória para Jesus estar presente. Não tinha porta aberta, mas ele já estava passeando entre aquele povo. E a pergunta que eu vos faço é: que vai ter culto que a porta não vai abrir, que a chave não vai descer,
que anjo não vai operar, mas Jesus vai estar lá entre vós. E a pergunta que eu vos faço é: vai esperar Deus enviar anjo? Ou vai entender que quem está presente aqui esta noite no bairro Amazonas é maior que anjo, é maior que tanque, é maior que água, é maior que a cura, é maior que a porta, é maior que a chave, é maior que a vitória, é maior que a bênção? Eu estou diante de um povo que tem necessidade. Quem é que não precisa de milagre? Eu também preciso de milagre, só que eu não vou trancar meu culto em detrimento de ele fazer ou não milagre. É mais ou menos aquele hino que a gente canta: se ele fizer, estou aqui dando glória, e se não fizer, igreja, estou aqui dando glória do mesmo jeito. Estou sentindo ele falar na minha boca. Nós o adoramos pelo que ele é, não pelo que ele faz. É por isso que eu abro um parênteses aqui esta noite. Sei que dói, mas cura. Eu lembro de Deus chamando Moisés e dizendo: Moisés, avisa esse povo que a morte vai passar dentro do Egito, e quem não tiver sangue no umbral da porta, a morte vai entrar, vai destruir, vai matar, vai arrebentar com tudo. Mas Deus, que é que nós fazemos para livrar nossa casa da morte? Sabe o que Deus diz? É simples: pega o sangue do cordeiro, passa no umbral da porta. Quem tiver sangue na porta, a morte não entra. Então é mais ou menos assim, varou aqui, deu glória a Deus. O sangue do cordeiro me protege da morte entrar para o lado de dentro. Aonde tem sangue, a morte não toca. Aonde tem sangue do cordeiro, o diabo não entra, não derruba. Só que eu quero chamar a atenção da igreja para o que é que Deus mandou fazer com o cordeiro que estava dando sangue. Porque Deus olhou para aquele povo e disse assim: tá, o sangue vai livrar vocês. Ah, Deus, e o cordeiro, fazemos o quê? Jogamos na lata de lixo? Imagina Deus olhando e dizendo: não, vocês têm que pegar o cordeiro que deu sangue para te livrar da morte, cozinhar, assar no fogo, abrir a boca, sentar todo mundo na mesa e engolir o cordeiro inteiro pro lado de dentro. Não queira só o que o sangue faz do lado de fora. Se tu quer o que o sangue faz do lado de fora, engole e carrega o cordeiro do lado de dentro. Eu estou pregando desse jeito porque eu quero chegar num denominador comum dentro da palavra. E qual denominador comum, pastor? Que nem todo ajuntamento é uma igreja. Vou repetir: nem todo ajuntamento é uma igreja. Ah, mas tem muita gente lá fora, que eu sei que vocês são igreja. Ah, mas lá naquela placa tem muita gente. Tem muita gente porque está inchada, não crescida. Tem diferença entre inchaço e crescimento. Qual é a diferença entre inchaço e crescimento? Vou usar um exemplo dentro da Bíblia. Quando nós lemos Ezequiel capítulo de número 37, nós vemos que o profeta está sendo levado em visões para dentro de um vale de ossos secos. Sim ou não, igreja? E lá naquele vale Deus dá uma ordem a ele, sim ou não? Deus manda ele abrir a boca e profetizar. Glória a Deus, amém? Que coisa maravilhosa. Quando nós lemos esses versículos, pastores, nós pensamos: olha, que coisa linda, osso vai levantar, tudo vai acontecer. Só que eu preciso liberar aos irmãos que toda manifestação do que acontece dentro do vale só acontece em detrimento da profecia, da palavra. Então Deus não faz movimento e nem ajuntamento de ossos enquanto a palavra não é liberada. Primeiro, para ser igreja tem que ter palavra. Igreja que não tem palavra não é igreja. Se a palavra for pregada ou cantada, tem que ser palavra. Começa a observar certas placas aí fora, vê se tem palavra. Tem muito tambor, tem muita música, tem muita emoção, tem muito arrepio, tem muita lágrima. Pessoas que se jogam no chão, sobem as paredes. Meu Deus, eu me emocionei tanto. Emoção é uma coisa, poder de Deus é outra. Palavra, tem que ter palavra dentro de uma igreja para ser chamada igreja bíblica. Tem muitos ajuntamentos que não podem ser chamadas igrejas. Pela luz da palavra, qualquer ajuntamento, vou ir por Ezequiel 37. Qualquer coisa que é feita em nome do Senhor Deus, tem que ser pela palavra. Ezequiel abre a boca, profetiza, a palavra entra. Somente depois que a palavra é lançada, que um vento começa a entrar no vale. Ruach, espírito, entenda como quiser. E quando aquele vento entra, a igreja, o que estava separado começa a se juntar.
E a palavra é clara em dar ordem ao que está acontecendo. Cada osso se juntou ao seu osso. Cheguei aonde Jesus mandou. E sobre eles cresceram tendões. E sobre os tendões cresceram carne. E sobre a carne cresceu a pele. Então primeiro Deus junta ossos, depois faz crescer tendões, depois faz crescer a carne, depois faz crescer a pele. Antes de chegar em nível de pele, de carne, tem que ter um ajuntamento de ossos. Isto aqui já é uma verdade implícita. Nenhum corpo poderia ficar de pé se ossos não tivessem conectado com outros ossos. Só que eu sei que tu está me olhando pregar para você aqui esta noite, e tu pode perceber que o meu corpo, eu sei que tem 2 braços, 2 pernas, eu tenho cabeça, pescoço. Só que você pode perceber que não tem osso parecido com outro osso. Esse osso pode ser parecido com esse, mas esse osso aqui não é parecido com esse osso aqui, que não é parecido com esse osso aqui, que não é parecido com o osso aqui, que não é parecido com esse osso aqui. Então esse osso tem que estar no lugar desse osso, esse osso tem que estar no lugar desse osso, esse osso tem que estar no lugar desse osso. Cada osso no seu lugar. Pastor, qual é o entendimento de ossos? Estamos olhando em Ezequiel 37, igreja no bairro Amazonas, de uma tipificação do que viria a ser Israel. E por que não colocar também para a Assembleia de Deus bairro Amazonas? Estamos olhando para uma tipificação de uma igreja. Primeira coisa, palavra lançada. Eu sei que vocês têm história. Eu não conheço, mas eu sei que talvez no começo da história dessa igreja, os irmãos e as irmãs tiveram que sair entregando folheto aqui por esse bairro. Tiveram que se reunir em oração. Tiveram que evangelizar demais, sei que ainda evangelizam, pregar a palavra, e através da palavra, Deus começou a trazer ossos, 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 ossos. Só que Deus foi colocando cada osso no seu lugar. Teve osso que Deus colocou em cima, teve osso que Deus colocou embaixo, teve osso que Deus colocou na direita, teve osso que Deus colocou na esquerda, teve osso que Deus colocou para sustentar, teve osso que Deus colocou para pegar e alimentar aquilo que está sustentando. Cada osso tem uma finalidade dentro do corpo. Então, com carinho, sei que dói, mas cura. Não é o osso que decide aonde vai ficar. Isso já está programado no DNA do osso. Tu vai crescer e vai ser base. Tu vai crescer e vai segurar. Tu vai crescer e vai ser mandíbula para falar. Entenderam na direita? Vou ficar olhando para a esquerda agora então. Você entende que não é o osso que decide aonde quer trabalhar, mas é o dono do corpo que colocou o osso aonde ele está trabalhando. Não é o fêmur que decide ser fêmur. O dono do fêmur um dia olhou para o fêmur e disse: vai ser perna, rapaz, e não me importa o que você fale ou queira fazer dentro do corpo, eu te programei para você ser o que você é. Olha que tem dentro dos meus olhões que eu preciso entregar esta palavra, esse rolo de mistério. Estamos diante de uma obra aqui esta noite, obra que não começou em nós, começou em Atos 2. Irmãos, eu posso liberar uma palavra que talvez seja confronto. E eu sei que eu vou falar isso. Talvez esse vídeo se espalhe pela internet, mas é uma verdade implícita. Osso nunca vai ser corpo. Não, osso é osso. É por isso que quando o osso cresce, ele faz questão de botar tendão. E tendão é missão. O que é missão? É aquilo que move. Tendão é aquilo que está ligando osso com osso. Então esse osso está mexendo porque tem tendão mexendo ele aqui. Existe missão, propósito na igreja: ganhar almas, glorificar o nome de Deus e expor o verdadeiro evangelho. E depois disso acontece o que? Cresce carne. O que é carne, pastor? A carne é aquilo que protege os tendões, o que protege uma missão. Foi o que Jesus deu para os discípulos dentro da palavra. Deu autoridade a eles, soprando sobre eles. Deu autoridade e disse: expulsa demônio no meu nome. Você vai beber coisa venenosa e não vai morrer. Vai comer coisa que mata, mas não vai morrer. E sobre a autoridade, ele coloca outra coisa. Ele olha para os céus, e em Ezequiel 37 é pele. Ele olha para os céus e diz: Pai, eu dei a eles a glória que tu me deste, para que eles sejam um, assim como eu e tu também somos um. O um só é selado quando a pele entra, que é a glória. Então glória sobre a autoridade, que está sobre uma missão, que está sobre ossos. Osso, 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 osso. Ferramenta, 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 ferramenta. Esse osso aqui só se torna membro. Eu vou falar olhando de olho arregalado a vocês.
quando o tendão está sobre ele, quando a carne está sobre ele e quando a pele está sobre ele. Se osso estiver puro, é osso. Para osso ser um membro de um corpo, braço, perna, mão, tem que ter carne, tem que ter tendão, tem que ter pele. Em outras palavras, para um osso, discípulo, seja o que for, ser chamado membro de um corpo ou uma congregação, tem que ter missão, tem que ter autoridade e tem que ter a glória de Deus. Se não tiver uma dessas três, tu é osso, não membro. Agora, se você é membro, eu sei que dói, mas cura. Permita-me dizer que isto aqui é um membro, isso aqui é outro membro, isso aqui é um membro, isso aqui é um membro, isso aqui é um membro, mas isso aqui não é corpo, 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 isso aqui é braço, isso aqui é perna, isso aqui é orelha, isso aqui é olho, isso aqui é boca. Sei que vai doer, mas vai curar, alguém vai pegar, quer ver? Você nunca viu isso na internet não é? Gente que bate no peito cheio de orgulho dizendo: a igreja sou eu. É a maior mentira do diabo. Eu não sou igreja. Não, pastor, é assim não, tu não é igreja. Eu também não sou igreja, eu sou membro. Tu é membra, membro, mão, perna, orelha, braço, pé. Mas espera aí, pastor, sou igreja sim, porque está escrito: vós sois casa, vós sois templo. Nas palavras de um amigo meu, casa é uma coisa, templo é uma coisa, igreja é outra coisa, corpo é outra coisa. Espera aí então, me mostra na Bíblia que eu não sou igreja. Agora é para isso que eu vim correndo para cá. O Espírito que habita em vós, e estará em vós para sempre. Sabe quem falou isso? Jesus grandão da Galileia. O que Jesus estava dizendo é: o Espírito Santo nunca mais vai sair de vocês depois de Atos 2. Então peraí, se nunca sai, eu posso fechar a Bíblia e sair pecando lá fora. Nunca mais sai, não é verdade? Então eu posso adulterar, eu posso trair minha esposa, cheirar, fornicar, beber. Sempre terei o Espírito Santo, não é isto? Negativo. Se eu começar a pecar, o Espírito Santo não vai embora de mim. Já entendeu, né, profeta? Então peraí, a quem Jesus estava se referindo quando disse que o Espírito Santo habita para sempre em vós e estará em vós para sempre? Ele estava se referindo à igreja, porque igreja é uma coisa, membro é outra coisa. Então ele estava dizendo: Jonathan, se tu pecar, o Espírito Santo sai de você, mas nunca vai sair desse ajuntamento aqui, ó, porque permanecerá em vós para sempre. Eu vou usar as palavras de um pastor amigo meu, que todo mundo aqui vai entender, quer ver? Eu já vi, tem até gente morando perto de casa assim. Já vi gente sem mão, já vi gente sem pé, já vi gente sem orelha, já vi gente sem olho, já vi gente sem língua, já vi gente sem a perna inteira, mas estava viva. Já vi gente sem os dedos, mas estava viva. Tu já viu o dedo sem mão viver? Tu já viu o braço mexer sem corpo? Tu já viu a orelha ouvir sem corpo? Já viu o olho enxergar sem corpo? Então esse corpo aqui funciona sem mão, funciona sem pé, funciona sem o Jonathan, funciona sem você. Agora você e o Jonathan nunca vai funcionar sem esse corpo aqui, porque eu sozinho sou membro. Agora quando esse membro junta nesse membro, que junta nesse membro, que junta nesse membro, que junta nesse membro, que junta nesse membro, aí nós temos um corpo formado. É por isto que osso tem que juntar com osso primeiro. Espírito não entra enquanto o osso está separado, porque osso é osso, membro é membro e corpo é corpo. Em Ezequiel 37, quando houve um ajuntamento de ossos, houve crescimento de carne, e aqueles corpos em exército ficaram de pé. Deus olhou para o profeta e disse: rapaz, agora tu abre a tua boca e profetiza de novo. E diz: ó vento do Espírito, vem dos quatro cantos, entra dentro desse vale, habita dentro desse corpo. Então peraí, tem corpo, mas ainda não tinha espírito. Mas quando ele abriu a boca para profetizar, o Espírito entrou neles. E aqui tem dois espíritos. O primeiro espírito, com E minúsculo, é fôlego da vida. O segundo espírito que é profetizado é o Espírito Santo da verdade, o de Deus, o que está entre nós. Vem Jesus pregando, pregando, pregando,
pregando. Aí ele cata um osso no meio do mar, cata outro osso numa venda de cobrar impostos. Já entendeu? Lá na esquerda. Cata outro osso no meio do caminho, cata outro osso e vem dizendo: siga-me osso, siga-me osso, siga-me osso. Vem ser pescador de homens, osso. Vem parar de cobrar imposto, osso, e me segue. Vem zelote, vem. Ajunta os ossos. Depois ele olha para os ossos e diz: agora eu vou dar tendão, missão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Já tem tendão. Agora está faltando a carne, que é autoridade. Reuniu eles e diz assim: recebam sobre vós autoridade sobre espíritos imundos. No meu nome expulsarão demônios, no meu nome curarão, no meu nome levantarão quem está caído, no meu nome dirão, profetizarão. E agora, Jesus, tem mais o que? Agora eu vou dar glória, que é a pele. E como eu disse antes, repita agora: eu dei a eles a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como eu e tu também somos um. Já tem corpo, porque já tem osso, que está ligado em outros ossos. Já tem tendão, já tem carne, já tem pele. Mas segundo Ezequiel 37, estava faltando alguém profetizar o que lá dentro? Espírito. Aí vem Jesus: você já tão prontinho, tão cheiroso, bonito, uma igreja muito boa, só está faltando o Espírito entrar para colocar você de pé. Jesus, como é que a gente vai fazer isso? Não, fica tranquilo, porque quem vai fazer isso não são vocês, sou eu. Só fique em Jerusalém, até que do alto, ligou tudo agora, sejai revestidos de poder. Jesus vai para a cruz, Jesus desce da cruz, Jesus se reúne com eles, dá esta palavra, é assunto aos céus. Sabe o que Jesus falou, meu irmão? Rogarei ao Pai, para que vos envie outro Consolador. Pensa que quem estava na terra ficou de braço cruzado à toa? Está na palavra, leia Atos 1, final de João, e Atos 2, que eles começaram a buscar em mesmo propósito. Então são dois ambientes. Tem um na terra, aonde a igreja recém-inaugurada, ou vai ser inaugurada em Atos 2, está rogando, dizendo: o meu Senhor Jesus disse para eu ficar em Jerusalém, porque nós seríamos revestidos do Espírito de poder. Já temos a glória, já temos a autoridade, já temos a missão. Manda poder, manda poder, manda poder, manda poder, manda poder, manda poder, manda poder. Igreja sem poder não é igreja. Tem que ter poder, tem que ter poder, tem que ter poder, tem que ter poder. Só que lembra que Jesus falou: rogarei ao Pai. Só tenta imaginar Jesus chegando lá na glória, quando é assunto aos céus, chegando diante de Deus, assentando à direita do Pai. E rogar ao Pai aqui não é pedir. Rogar ao Pai aqui é como alguém que se achega na presença de um grande Senhor, inclina a sua cabeça no seu ombro e diz: Senhor, se eu posso te fazer um pedido, atende ele. Qual pedido você quer, meu filho? Eu fiz uma promessa na terra. Eu não prometi ouro, não prometi prata, não prometi chave, não prometi pedra preciosa. Só que tem uma igreja para ser inaugurada lá, e eu fiz uma promessa para essa igreja. Meu filho, se você não prometeu ouro, prata, chave, dinheiro, como é que esse povo está reunido clamando? Não, é porque eles não estão reunidos para receber ouro, eles não estão reunidos para receber prata, eles não estão reunidos para receber pedra preciosa. Eles estão reunidos para quê? Eu prometi o teu Espírito. Osso que agora é corpo, sem Espírito não pode fazer nada. Aí imagina Jesus clamando ao Pai: envia o Espírito, envia o Espírito, envia o Espírito. Aí o Pai olha para a terra, da terra tem gente clamando: envia o Espírito, envia o Espírito. No céu tem gente clamando: envia o Espírito. Na terra tem gente clamando: envia o Espírito. Só imagina Deus olhando para o Espírito e dizendo: Espírito. Lá no Antigo Testamento você descia e voltava. Com Jesus você desceu, ficou sobre ele e voltou com ele aqui para a glória. Só que agora, Espírito, eu vou te enviar. Você não vai voltar sozinho aqui para dentro da glória de novo. Pode descer, porque tem gente te rogando lá na terra. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos eles reunidos no mesmo propósito e no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso, que invadiu a casa em que estavam sentados.
E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Só sai vazio daqui esta noite quem quiser sair vazio. Eu não te pedi isto até agora, mas eu vou te pedir. Posso? Pastor, o que tu vai pedir? Para tu pegar na mão de quem está do teu lado. Pastor, não gosto disso. Permita-me explicar o porquê que eu estou te pedindo isso. Lembra do que Paulo falou para Timóteo? Desperta o dom que está em ti, que tu recebeu depois que eu impus a minha mão em ti, te toquei, tu recebeu. Então eu não estou pedindo para tu pegar na mão de quem está do seu lado, porque é jargão de pregador. É porque o Espírito Santo não vai descer mais. Ele só volta para o céu acompanhado da igreja. Se não foi ainda porque a igreja está aqui, então o Espírito já está na terra. Se já está na terra, não precisa descer, já desceu em Atos 2. Se já está aqui dentro, aonde ele está? Está na parede do templo cujo qual estamos congregando e esta noite estamos comemorando. Será que o Espírito Santo está morando aqui na minha toalhinha? Será que o Espírito Santo está habitando no meu paletó, na minha gravata, na minha saia? Ou será que o Espírito Santo agora habita dentro de cada um de nós enquanto membros de igreja? Se dentro de cada um de nós eu sei como eu posso ser renovado de poder do Espírito Santo agora, é só pegar na mão de quem tem o Espírito Santo aí do seu lado. Segurou na mão de quem está do seu lado. Eu levei esse tempo todo para lançar essa profecia sobre vós. Eu não sei quem entrou fraco, cabisbaixo, quem entrou querendo parar, mas hoje o Espírito Santo renova a tua força. O fraco vai sair forte. Quem entrou querendo parar vai sair caminhando mais uma milha. Quem entrou fraco vai sair valente, corajosa. Tu és soldada do reino do alto. Então eu convido esta igreja, nos momentos finais desta mensagem, a abrir a boca e encher esta casa de glória em adoração. Porque não é Deus tocar para eu adorar, é eu adorar para Deus tocar. Então vou deixar o Espírito Santo se mover entre vós agora, ó. Autoridade para expulsar demônios, autoridade, poder e glória para curar enfermidades. Se você crer, vai ter doença sendo curada aqui agora. Vai ter caixão quebrando, vai ter laço de morte sendo quebrado, vai ter sepultura fechando. Olha o livramento chegando na casa de crente. Ainda somos representatividade do céu na terra. Se tem poder, autoridade e glória, diabo tem que bater em retirada. É que eu estou sentindo um varão de mistério aqui. Entre de refaia. Eu vou terminar de pregar agora, prometo. O que te repatarauá. Eu termino este sermão a voz, dizendo que as situações que estão contra o bairro Amazonas só ficam de pé se vocês quiserem que fique de pé. Não lembra que tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu? Igreja. Então tudo aquilo que a gente desliga também é desligado. E como é que a gente desliga? A Bíblia fechada. Estou voltando para o meu lugar agora. Vocês não sabem que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que foi fundamentada na pedra que é Cristo? Você nunca entendeu? Eu vou falar isso e a gente ora. Está vendo aquela porta ali, aquela porta lá, aquela porta lá, aquela porta lá? Você está vendo a porta vir me atacar aqui em cima do altar? Sim ou não? Porta não ataca. Então como é que Jesus está falando? As portas do inferno não hão de prevalecer. Porque quando você lê no primeiro momento, parece que a porta está vindo te atacar. Só que não é isso. O que ele está falando é exatamente o contrário. O inferno tem medo de vocês. Vou falar a segunda vez. Os demônios têm medo de vocês. Eles não estão tentando atacar, eles estão se defendendo. A porta é instrumento de defesa. Mas quando essa igreja, a Assembleia de Deus em bairro Amazonas, empunhar o escudo da verdade, a lança da justiça, blindados na palavra de Deus, cheio de poder e autoridade, quero ver a porta do inferno que vai resistir diante desta igreja. Não é o inferno que vem, é vocês que vão até o inferno, plantar o pé na porta do inferno e saquear da mão do diabo as almas que estão agarradas
Então, se tem alguém comigo conectado nesta palavra, eu lhe convido, fica de pé em nome de Jesus esta noite, igreja. Aleluia! Eu sinto Deus aqui. Não é o inferno que vem, é a igreja que vai. Corpo de Cristo. Não é o inferno que vem, é a igreja que vai. Não, nós não nos ajuntamos à toa aqui esta noite. Nós nos ajuntamos para guerrear. E como dizia meu vovô que já dorme na glória, crente não guerreia com revólver nem faca. Crente guerreia é com glória a Deus e aleluia. Eu quero fazer um convite. E um convite muito direto e reto. Eu não sei como tu entrou, mas eu sei como tu pode sair. Talvez você esteja afastado ou afastada dos caminhos do Senhor. Ou talvez você já seja crente, mas esteja desanimado na presença. Talvez você entrou dentro da igreja dizendo: eu tenho carteirinha de membresia, eu tenho a roupa de crente. Só que no grande dia não vai dar para eu chegar diante de Deus e dizer assim: olha a minha gravata que bonita, deixa eu entrar. Não vai dar para chegar diante de Jesus dizendo: olha o meu terno que brilha, deixa eu entrar. Olha a minha carteirinha de membro, tenho 50 anos de membresia, deixa eu entrar. Quem sabe tu seja uma dracma perdida dentro da casa. Está na casa, mas está perdida. Só que chegou hoje o dia de se conectar com o corpo de novo, osso. Chegou o dia de ver carne crescer de novo, tendão crescer de novo. Eu quero conhecer se há uma primeira vida a Cristo entre nós, que queira aceitar Jesus como Salvador, ou reconciliar-se com Jesus esta noite. Pastor, já sou crente, eu também estou falando contigo. Quem sabe você está nas tuas últimas forças, mas hoje Jesus quer renovar as tuas forças aqui dentro desta casa. Pastor, tem muita gente olhando, eu não vou não, porque eu vou ficar com vergonha. Só tenta imaginar se Jesus sentisse vergonha de você na cruz do Calvário. Tenta, tu nem estava aqui. Então não precisa ter vergonha de Jesus agora, porque quem sabe da tua guerra é você. Estende as mãos e vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos, igreja santa. Senhor Deus, Pai eterno de bondade, Deus, nós entregamos estas vidas nas tuas mãos, sabendo que tu és fiel, Senhor, para sustentar no meio das guerras e das batalhas. Escreva o nome deles no livro da vida. O que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história. Senhor, eu coloco eles e a família deles nas tuas mãos, com a certeza da vitória. E Senhor, eu lhe peço, perdoa os pecados, joga no mar do esquecimento. O que passou, passou, ficou para trás. Eu tenho certeza que se a trombeta tocasse agora, eles estariam no céu conosco, te adorando por toda a eternidade. Eu te louvo, te engrandeço e te agradeço, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Eu agradeço a minha muito riquíssima oportunidade, em nome de Jesus. Agora, quem encontrou Oséias capítulo 2, diga: eu achei. Então, meus irmãos, minhas irmãs, façamos uso da palavra de Deus. Assim está escrito: e a terra ouvirá o trigo, e o vinho, e o azeite, e eles ouvirão Jezreel. Repito: e a terra ouvirá o trigo, e ao vinho, e ao azeite, e eles ouvirão Jezreel. Quem entendeu isto, diga amém. Pode tomar teu assento em nome de Jesus, que Deus lhe abençoe. Eu peço toda a sua atenção agora. Glória a Deus. Isto, se acomode nos seus lugares. Peço que você me encare bem dentro dos meus olhões. Assim, deste jeito. Meus irmãos, minhas irmãs, eu tenho certeza que cada vez que nós lemos a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, vocês reparam que, ao nível da profundidade que existe aqui dentro, muitas vezes é necessário que Deus simplifique a comunicação daquilo que está dentro das Escrituras. Verdade é que existem coisas tão maravilhosas, e eu costumo dizer que, se você começar a cavar aqui dentro, é um buraco sem fundo. Você vai achar águas e mais águas e poderá mergulhar aqui dentro. Isso daqui que eu vos falo é tão real e tão verdade, que o próprio mestre Jesus grandão da Galileia, quando ele vai pregar a palavra, é necessário ele simplificar através de parábolas. Tamanha profundidade das coisas que ele dizia, ao ponto de certa vez alguém olhar para ele e dizer: Cristo, nos explica isto, por quê?
Nós não estamos compreendendo. E Jesus começa a dizer: se eu vos estou falando as coisas de baixo da terra e vocês não compreendem, imagina se eu abrir o leque dos mistérios dos céus e começar a falar as coisas do alto. Aí é que vocês não vão compreender mesmo. Por isso é que Cristo usava parábolas, não para mudar a essência daquilo que ele estava falando, mas para simplificar as profundidades daquilo que ele falava. É mais ou menos, e entre parênteses eu argumento isso com os irmãos nesse começo de pregação. Pense que os irmãos estão presos num tempo determinado. Você não pode voltar no passado e você não pode ir no futuro. Nós também estamos presos num lugar determinado. Ou você está aqui, ou você está na sua casa, não nos dois lugares ao mesmo tempo. E você também está preso a um pensamento determinado. Por exemplo, você raciocina como eu estou raciocinando agora. E você raciocina para chegar até certo pensamento porque vocês não conhecem todas as coisas. Eu te dei 3 argumentos que dou por causa destes 3. É que Deus precisa simplificar o que é, para que nós possamos compreendê-lo. Eu acabei de dizer que vocês não podem avançar no tempo, nem no presente, nem para o futuro, nem no passado. Mas Deus é tão poderoso que a sua onipresença atravessa o tempo. Então Deus não vai no passado, Deus já está no passado. Deus não vai no futuro, Deus já está no futuro. É por isso que Deus está além do nosso tempo. Enquanto nós estamos no Cronos, Deus está no Kairos. Eu também disse que você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas eu repito, Deus é onipresente. Então ele está aqui, está na tua casa, está na rua, está na frente, está atrás, em cima, embaixo, na terra, fora da terra. Eu também disse que vocês raciocinam para chegar em um lugar. E novamente repito, como Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, até mesmo em pensamentos. Então Deus não raciocina, porque se eu raciocino para chegar em um lugar, quer dizer que eu não estou nesse lugar de pensamento. Entenderam na direita? Mas como Deus está em todos os lugares, Ele já está na frente dos pensamentos. Então Deus não precisa raciocinar para chegar. Ele já sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas, tem todo o poder, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu falei isto de uma maneira bem simplificada para que vocês entendam. Como é que nós, seres humanos, tão pequenos e falhos, tão presos ao tempo, ao lugar e ao pensamento, ao espaço, à matéria, poderemos compreender um Deus que não está preso a nada disto? Então, enquanto nós não temos o poder de nos engrandecer e alcançar Deus, Deus faz o contrário. É como Deus faz com Israel dentro do deserto, só vai comendo Bíblia. Aonde Deus chama Moisés para cima do monte e diz: Moisés, diz para esse povo, para eles não atravessarem os limites do monte, porque se eles atravessarem, eu vou matar eles. E não mato porque quero matar, mato porque eles não suportam o peso da minha glória do jeito que eles estão. Só que Moisés avisa para eles que se eles não podem subir para me alcançar, eu vou descer para alcançar eles. Levanta o tabernáculo, levanta a minha presença. E se vocês não me alcançam, eu alcanço vocês. Se vocês não vêm, eu vou até vocês. Se vocês não me tocam, eu vos toco. Se isto é um pensamento verdadeiro, agora se entende que se eu não posso alcançar a grandeza de Deus, Deus se simplifica a minha humildade e simplicidade, para que eu possa ser alcançado por Ele. Novamente engrossa esse pensamento com o que Jesus faz com Pedro, e só vai comendo Bíblia, não estou com pressa de passar por isso. Quando você ler acerca da tempestade, Pedro está afundando. Quando ele abre a boca dizendo: tem misericórdia de mim, Jesus grandão, não está escrito na Bíblia que Pedro agarra a mão de Jesus. É o contrário, é Jesus quem segura a mão de Pedro, puxa ele para cima e leva até o barco. Então não é Pedro quem alcança Cristo, é Cristo quem alcança Pedro. Não é Pedro quem alcança a salvação, é a salvação quem alcança aquele que está afundando dentro das águas. Entenderam na direita? Vou falar olhando para a esquerda agora. Era impossível cada um de nós alcançarmos Deus, mas por causa da grandeza do seu amor, Deus decidiu alcançar cada um que está aqui dentro. E eu sei que você não está sentado aqui à toa. Deus se simplifica para poder se fazer entendido por aqueles que o estão olhando e compreendendo quem Ele é agora. É por isso que está escrito dentro da Bíblia que não julgou por usurpação ser igual a Deus. E estava falando de Jesus. Antes, esvaziou a si mesmo de tudo que Ele era e assumiu uma figura de servo e de forma humana. Em outras palavras, Jesus do jeito que era, sendo a palavra que é,
sentado aonde estava, recebendo toda a glória que tinha nos céus, decidiu por amor de vós e pela vontade de Deus, esvaziar-se da glória que ele tinha nos céus, descer na terra como uma simples forma humana, se fez carne e andou entre nós, para que nós que não podíamos alcançá-lo, se eu não alcanço a palavra desce, se faz carne e me alcança através da cruz do Calvário. Entenderam? Na direita e na esquerda, por isso levantaram a mão para dar glória. A cruz do Calvário foi a maior manifestação de que se eu não alcanço Deus, Deus me alcança. Se eu não vou, Deus vem. Se eu não toco, Deus toca. Cruz do Calvário não foi derrota. Cruz do Calvário não foi morte. Pelo contrário, cruz do Calvário foi vida, foi vitória. É por isso que quem olha com o olhar humano enxerga a cruz como um fim, ponto final. Mas quem olha com o olhar do reino dos céus enxerga a cruz como um ponto de começo, uma vírgula para continuar seguindo. Eu falo isso a vocês porque existe um costume na época. Quem era crucificado, olha aqui para o pastor Jonathan Carlos, não pegava a cruz do Calvário, ou a cruz, melhor dizendo, colocava nas costas e ia seguindo para o lugar da crucificação dizendo assim: ah, eu vou viver, ah, como eu estou alegre, ah, hoje deu tudo certo na minha vida. Quem metia a mão na cruz, você entendeu, né, profeta? Vinha chorando e lamentando: hoje eu vou morrer, chegou a minha hora, de hoje eu não passo. Só que enquanto para o mundo cruz é fim, para a igreja a cruz é começo. Porque quem está lá fora olha para a cruz e diz: eu vou morrer. Quem está aqui dentro olha para a cruz e diz: eu posso até morrer, mas ao terceiro dia eu me levanto junto com meu Senhor. Aleluia! Se isto aqui é mistério, eu olho para vocês esta noite e posso montar uma base para entrarmos de cabeça naquilo que Deus quer falar. E a base que eu vos monto é que não existem vivos aqui dentro agora. Se você já me ouviu falar isso, por favor, ouça novamente o que eu vos falo agora. Não existem vivos aqui dentro da igreja. Ah, pregador, mas eu cresci ouvindo que quem está na presença de Deus está vivo. Não, quem está na presença de Deus já está morto há muito tempo, crucificado com Cristo na cruz do Calvário. Já tomei na mão os pregos que ele tomou, entendeu, né, varoa? Tomei nos pés o prego que ele tomou, tomei na cabeça a coroa de espinhos que ele tomou. Aí eu posso gritar o que Paulo falou: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu. Se eu não vivo mais, estou morto. Está vendo? Só tem morto aqui dentro. Se só tem morto, como é que esse vaso levantou a mão para dar glória? É porque eu posso estar morto, mas tem alguém morando dentro de mim que está vivinho, e é Ele quem me guia a partir de agora. Se tu compreendeu que nós estamos sendo guiados pela presença do nosso Senhor Jesus grandão da Galileia, vou começar a entrar em Oséias agora. Eu volto novamente na tempestade aonde Pedro está. Só monta um cenário na sua frente aquele dia. Aquele dia eram pescadores, homens valentes. Irmão, com carinho, quem está no meio da tempestade não é qualquer pessoa. Pedro é especialista em pescaria, seus irmãos são especialistas em mar. Só que na tempestade daquele dia, até quem era especialista em tempestade temeu pela própria vida. Hoje nós vamos perecer e morrer. Só que existem duas tempestades dentro da Bíblia. Estou chegando em Oséias. Na primeira, Jesus está na proa do barco. Na segunda, Jesus chega andando sobre as águas. Permita-me me ater na primeira tempestade, porque tanto na primeira quanto na segunda, quem está no barco se desespera. Só que a primeira tem mais propósito para esta noite, porque quando acordam Jesus na proa do barco, vou falar olhando bem dentro do teu olho arregalado, Jesus se levanta e faz algo que não fez na segunda. Na segunda, Jesus só pisa a pastora e a tempestade acalma. Mas na primeira, Jesus repreende o vento e repreende o mar, repreende a tempestade. Eu sei que tem gente aqui dentro que tem filhos e filhas. Eu sei que tu já repreendeu teu filho, sim ou não? Se repreendeu é porque ele estava fazendo algo que não era para estar fazendo, sim ou não? Se Jesus não repreendeu na segunda, é porque a tempestade está fazendo o que é para fazer na segunda. Se Jesus repreende na primeira, é porque a tempestade está fazendo algo que não era para estar fazendo na primeira. Então tu começa a perceber que o segundo vento é permissividade de Cristo. É Jesus quem está deixando para tratar quem está dentro do barco.
E por que é que Jesus está deixando o vento soprar na segunda vez? Eu sei que vai doer, irmão, mas vai curar. É porque na primeira, quando o vento sopra sem ser permitido, alguém se levanta depois de ver Cristo dizer: aquieta-te, aponta o dedo para ele e diz: quem é este que até vento e mar, entender ali, lhe obedecem? A pergunta que eu vos faço é: como assim quem é esse? É gente que está andando com Jesus, pregando com Jesus, vendo os milagres de Jesus, mas quando Jesus acalma o vento fica: quem é esse? Quer dizer que não conhece quem é ele. Anda com ele, mas não conhece quem ele é. Está com ele, mas não conhece quem ele é. E Jesus doeu, curou. Por isso muitos não quiseram dar glória, não tem problema. E Jesus vai se apresentar dentro de tempestades. É por isso que a segunda tempestade se levanta. Só que deixa eu apresentar o Jesus da primeira. Porque Jesus, olha aqui para o pastor Jonathan Carlos, faz isso aqui, ó, aquieta-te. Jesus amarra a tempestade pelo lado de dentro. Irmãos, naquele dia entraram valentes da pescaria dentro do mar. Pedro e seus irmãos eram valentes no mar. Só que naquele dia quem era valente no mar tremeu diante de outro valente chamado tempestade. Era um valente confrontando o outro valente. Era um valente lutando contra vários valentes dentro do barco. Só que naquele dia a tempestade foi mais valente. Só que enquanto a tempestade está sendo mais valente que os valentes do barco, se levantou um mais valente que a tempestade. E isto aqui é terrível de pensar, profeta. Porque eu sei que dói, mas cura. Porque eu sei que tu já viu uma luta de boxe ou UFC. Eu não vejo muito, não acompanho. Mas eu sei que os irmãos já viram como é que funciona. É um valente daqui, é outro valente de lá, e um socando a cara do outro, sim ou não? Então são dois valentes lutando pelo lado de fora. Quem socar mais a cara do outro derruba. Só que Jesus é diferente. Jesus não luta com outro valente do lado de fora. Jesus entra dentro da tempestade, entra dentro do outro valente, e ele amarra o valente de dentro para fora. Irmão, o espanto dos discípulos é que eles nunca viram um valente derrotar outro por dentro. E o espanto de muitos lá fora é que eles não entendem que quando Jesus, que é o mais valente, que o valente que mora aqui, entra para o lado de dentro, ele não me amarra de fora para dentro, ele entra dentro da minha tempestade. Ele entra dentro do valente que é o Jonathan Carlos. Paulinho entendeu? E quando o valente que é o Jonathan Carlos diz: sou eu quem mando, sou eu quem posso, sou eu quem tem, Jesus se levanta no meio desta tempestade, manieta e amarra ela do lado de dentro e diz: Jonathan, fecha a boca, porque quem manda aqui sou eu sou o mais valente aqui dentro desta tempestade. É Jesus grandão. Se tu entende que Jesus é o mais valente aqui dentro, agora tu entende por que é que na segunda tempestade Jesus, estou chegando em Oséias, está do lado de fora chamando Pedro: sai do barco e vem caminhar, rapaz. Tu não entende que a tempestade está amarrada na minha mão? Tu não entende que o teu vento está amarrado na minha mão? Tu não entende que o teu mar, que é para fio no lado de dentro, está amarrado na minha mão? Irmãos, eu prego a pessoas que têm lutas diárias. E não vem me falar que não, porque eu também tenho. E a pior luta não é contra a porta que se tranca, contra a chave que não chega. A pior luta é contra o Jonathan Carlos que está amarrado aqui dentro. Pregador, por que a maior luta é contra mim mesmo? Só pensa, o diabo está debaixo da autoridade do nome de Cristo. Os demônios se submetem ao nome dele. E se alguém cai na mão de Deus, Deus é fiel para ter misericórdia. Agora tem uma palavra dentro do Novo Testamento, aonde está escrito: e Deus os entregou às suas próprias concupiscências. Em outra palavra, no português claro, se eu não quiser, Deus não me força, Deus me entrega na minha própria mão e diz: vai cuidar da tua vida então, e se quiser andar longe de mim, ande, só que a porta sempre estará aberta, se tu quiser voltar pelo caminho para onde você foi. É por isso que Deus não vai atrás de Adão, fica na porta chamando aonde tu estás. É por isso que o pai não vai atrás do filho pródigo, fica na porta esperando ele voltar pelo caminho que foi. É por isso que Deus não vai atrás de você. Tu é livre até para desviar se tu quiser,
Mas hoje ele, como um bom pai, lhe chama de volta pelo caminho aonde tu foi. Volta que eu quero amarrar essa tempestade dentro de você. Quem me entendeu, diga glória a Deus. Precisamos seguir por esse caminho. O caminho a qual eu sigo com vocês, acerca de que existe um valente aqui dentro, que está amarrado aqui dentro, chamado Jonathan Carlos. Um mais valente que é Jesus entra e domina a tempestade pelo lado de dentro. Mas naquele dia, Jesus chama Pedro para fora do barco. Vem, rapaz, anda sobre as águas, caminha aqui na minha direção, com carinho, com respeito. Se eu vos falo acerca de liberdade, se eu vos falo acerca de trabalhar de Deus, existem duas coisas que estão operando no meio da tempestade. A primeira é a palavra que Cristo lança, vem. E esse vem pela fé de Pedro. Opera para que Pedro possa caminhar sobre as águas. Só que tem uma segunda força operando. Lembra que tem dois valentes no ambiente? Um valente está gritando vem, o outro valente está soprando. Para qual valente Pedro vai dar mais ouvidos? Porque quando Pedro tira o olho de um valente e coloca o olho no outro valente, o medo toma conta do coração de Pedro. Está escrito aqui dentro: a fé em Cristo está sendo combatida pelo medo da tempestade. Eu repito, são dois valentes que geram duas coisas. A tempestade gera medo, Cristo gera fé. Qual é que vai ser mais forte dentro de mim? Para qual eu der mais ouvidos? Para qual eu colocar o meu olhar? Irmão, é com carinho, com amor que eu digo isto. Pensa que é só você que está sofrendo. Pensa que é só tu que tem luta. Ah, mas a minha é terrível. Talvez tenha alguém sentado do teu lado com uma luta muito pior que a tua aí, está dando glória aqui dentro. Ah, mas a porta trancou. Tem gente que está 15 anos com porta trancada. A tua trancou esse ano. Ah, mas a doença chegou. Tem gente que está vivendo com a doença desde a mocidade. A doença chegou agora. A minha família amarrou. Tem gente que está com a família amarrada desde quando formou ela. A tua amarrou agora. Ah, pastor, mas tu não conhece a minha história, tu não conhece a minha, e não conhece de quem está do seu lado. Junto conosco tem 7,5 bilhões de pessoas sofrendo na face da terra. Todas estão sofrendo, todas têm lutas, todas estão determinadas dentro da tempestade. Só que permita-me lhe dar uma palavra de esperança. Não é o nível da tempestade que decide quem cai e quem fica de pé. Eu vou falar isso aqui de novo. Não é o nível da tempestade que decide quem cai e quem fica de pé. Depende mais de Pedro, é onde ele coloca o olho. Porque com carinho, com respeito. Estou gostando de gente que está me olhando de olho arregalado e outro meio de lado. Pedro não saiu do barco e está caminhando, sim ou não? Mas está caminhando no meio do vento, sim ou não? Então nunca foi vento. Ele não afunda por causa do vento. Afunda porque tira o olho de Cristo e coloca no vento que já está soprando há muito tempo. Irmão, tu já não está nesta luta há 10 anos. É 10 anos que tu está falando, vou parar, ainda está aqui dando glória. Como é que está 10 anos de bate luta, ainda está aqui adorando? 15 anos em bate prova, ainda está aqui adorando. Nunca foi a força do vento. É que tu está no vento, mas ainda está dizendo, eu vou com Cristo. Eu não largo, eu não solto. Ah, será que tu pode me ajudar a pregar enquanto a minha voz esquenta? Só segura a mão de quem está do teu lado aí. É a primeira vez que eu estou te pedindo isso. Tu me dê uma chance. Dá uma balançada santa na mão de quem está do teu lado e diga, para de olhar para os teus problemas. Começa a olhar para o Jesus que é maior que os teus problemas. Eu vou falar aquele jargão antigo de pregador. Não diga para Jesus o tamanho do teu problema. Diga para o teu problema o tamanho daquele que te chama no meio do vento e da tempestade. Eu vou deixar da glória quem quer, daqui a pouco eu prego de novo. Eu vou dar um gole na água aqui. É Jesus grandão. Eu sinto ele aqui. Eu posso testificar o que eu estou falando. Chegamos em Oséias. Parênteses aberta então. Você quer um exemplo prático disso que eu estou falando? Quem é que não lembra da casa que está fundada na rocha e outra na areia? Ah, a casa da areia está caindo porque o vento está soprando. Também soprou para da rocha e não caiu. Ah, porque o rio está batendo, também bateu na outra, e a outra está de pé. Aí é porque a outra casa é melhor que tu? É porque o outro irmão tem mais dinheiro? É porque o outro tem melhor condição? Tem gente com melhor condição, dinheiro caindo em um vento que você está suportando até agora.
não é vento, nem tempestade, nem rios, nem chuvas. É aonde eu estou fundado. Está olhando para quem? Na rocha ou na areia? Se eu fosse falar isso aqui, ficava até amanhã. Mas deixa eu cortar logo para onde Jesus mandou. Areia ao contrário de rocha. Se rocha, a Bíblia tipifica como Deus. Areia é Satanás. Areia vai, a rocha fica. Areia é rocha desconstruída pelo tempo. Então você tem a ideia de que quem olha para a luta e provação cai. Agora quem olha para Cristo fica de pé no meio da luta. Quem compreendeu isso que eu falei, diga amém. Irmão, se você pedir descanso a Deus na terra, sabe que Deus vai falar? E Deus está falando através da minha boca agora. Eu não vou te dar descanso na terra. Na terra é renovo. Descanso é só na glória. Quer descanso mesmo? Ah não, Deus, eu ainda tenho muita coisa para viver. Então receba renovo. Que se você quiser descansar, te dou descanso agora. Quer descansar? Agora se tu não quiser ouvir a trombeta tocar antes da hora, pede a Deus renovo, não pede descanso não. Tu diz assim: Deus, me renova para eu caminhar mais um pouco no teu propósito. Senti Deus falar com crente aqui. Se isto que eu vos falo é fiel e verdadeiro, entendam que existe um propósito. Cheguei em Oséias, dentro do ventre da tempestade. Irmãos, o mesmo propósito com o qual Jesus usa, quem me ouve, diga amém. Só vai comendo Bíblia então, não estou com pressa de passar nisso. A mesma forma que Jesus usa a tempestade para poder melhorar quem Pedro e os discípulos são, como eu vos expliquei agora, é a mesma coisa, por exemplo, que Deus faz com Jó. No capítulo 23, você encontra uma palavrinha no livro de Jó escrita assim: ainda hoje a minha mão pesa sobre o meu gemido. O que é que Jó estava querendo dizer? Nem tudo que eu estou falando para vocês é o que eu estou sentindo. A minha mão está na frente do meu gemido. A dor está terrível, mas eu estou quieto. A dor me faria gritar, mas eu estou botando a minha mão na frente do meu grito. Mas por que tu está fazendo isso, Jó? Porque eu queria saber onde Deus está. Se eu sou, está escrito lá, se eu soubesse aonde Deus está, ali eu me apresentaria diante do seu tribunal. Ali eu pleitearia com ele, teria argumentos. E acaso por causa da sua grandeza ele contenderia comigo? Não. Antes me justificaria e me atenderia. Em outras palavras, Deus é tão grande, eu sou tão pequeno. Deus poderia olhar na minha cara e dizer: está sofrendo? E eu diria: estou, Senhor. Mas por que é que eu estou sofrendo? Deus diria: porque eu quero. Acabou. Matou teus argumentos. Mas por que tu quer? Quem é tu? Eu sou Deus. Quem é você? Só que olha o que Jó fala: contudo, apesar da sua grandeza, ele não usaria a grandeza dele como argumento. Ele não olharia para você e diria: tu está sofrendo porque eu quero que tu sofra. Tem propósito maior no sofrimento. E cheguei em Oséias, alguém não viu, vou te falar de novo. Tem propósito maior no sofrimento, Jó. Tu não está sofrendo porque eu tenho prazer no teu sofrimento. Tu não está sendo apertado porque eu tenho prazer em te ver chorar. Qual é o pai que não ama o seu filho, que tem prazer em ver a lágrima do filho? Nenhum pai que ama os seus filhos ama ver os seus filhos chorarem. Senhor, então por que estou sofrendo? Por causa dos meus propósitos. E eu abro um parênteses para falar isso aqui bem escancarado. Os propósitos de Deus são maiores do que o meu sofrimento e as minhas vontades. Mas eu não aceito isso não, eu tenho uma opinião diferente. Com carinho novamente eu digo: a nossa opinião não vale nada quando a Bíblia entra na nossa frente. E quando é que a Bíblia entra na nossa frente, pastor Jonathan Carlos? Se Deus tem propósito no sofrimento, Ele não muda quem é, Ele é. Não é Deus quem se adequa à minha vontade, sou eu quem me adequo à vontade de Deus. Deus não muda caráter, Ele só é quem é. Sou eu quem sou reconstruído todas as vezes, quantas vezes for preciso. Então qual é o propósito de Deus? Estou falando isso aqui com muita calma. Dentro do sofrimento de Jó, olha o que está no capítulo 1. Estou chegando em Oséias, já cheguei na verdade. Jó, justo, íntegro, reto, se desvia do mal. Padrão de alguém que serve a Deus. Ele sacrifica, ele adora, ele é justo, ele é reto, se desvia do mal, dá exemplo para outros. Se é tanta coisa assim,
Por que é que está sofrendo na mão de Deus? Não, pastor, não é na mão de Deus, não. Foi Satanás quem se levantou. Mas tu não viu que Satanás pedia permissão para Deus para tocar? Deixa eu tocar na família, toca. Deixa eu tocar no dinheiro, toca. Deixa eu tocar nos amigos, toca. Deixa eu tocar na saúde dele, Deus, toca. Deixa eu tocar na vida. Não, na vida não. Percebeu que é Deus quem está deixando? Até o diabo é ferramenta na mão de Deus quando ele quer. Ih, Jesus, para que tu manda eu falar isso? E por que é que Deus usou Satanás como ferramenta? É porque é tanta coisa no 1, não é? Aí entra o 42. Aí lá no 42 a gente gosta de ler o verso 10, não é? E Deus virou o cativeiro de Jó. Leu 5. Que antes de virar o cativeiro, sabe o que está escrito? Jó abre a boca e diz assim: ó Senhor Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar. Espera aí. Como é que conhece de ouvir falar se é justo, íntegro, reto, se desvia do mal? É tudo isso e só conhece de ouvir falar? Aí Deus diz: eu vou me apresentar para você agora. Agora os teus olhos vão ver quem eu sou. Prova, 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 prova. Prova, mas no meio da prova eu te sustento. Luta, mas no meio da luta eu te levanto. Ai, irmão, está aqui, eu sei que dói, mas cura. Não adianta ser muita coisa na presença se eu não conheço o dono da presença. Naquele grande dia, não vai dar para tu chegar diante de Deus e dizer assim: ah, porque o meu pai ora, porque a minha mãe é, porque o meu filho é, porque a missionária é. Ah, porque o pastor fez por mim, porque o meu irmão que está sentado do meu lado louvou, conhece, orou por mim. Cada um vai dar conta de si. Eu não posso caminhar a tua caminhada. Tu não pode caminhar a minha caminhada. Cada um tem que ter uma experiência sozinho com Deus. Nem que seja necessário um apertão, para que naquele grande dia você não receba um olhar de Cristo. Sei que está doendo, mas vai curar. E Jesus olha na tua cara e diga: não te conheço quem tu és, para que Ele conheça quem tu é e tu conheça quem Ele é. 42 capítulos de provação. Para agora no capítulo 42 verso 5, Jó abrir a boca, deixa eu ver se tem crente ligado. E no português claro ele diria: Deus ainda não virou meu cativeiro. Então eu ainda não tenho dinheiro, eu ainda não tenho saúde, eu ainda não tenho amigos, eu ainda não tenho família, eu ainda estou no meio da prova, mas pelo menos eu conheço Deus e Deus conhece quem eu sou. Ah, eu acho que tem gente que vive isso aqui, não é? Você já viveu aquelas coisas de chegar dentro da tua casa e dizer assim: Deus, entra tu primeiro. Aí tu tá lavando a louça e tu começa a conversar: Senhor, entra lá, trabalha ali. Aí tu tá varrendo a casa e tu começa: Senhor, guarda lá, dá livramento ali. Aí tu vai no teu sofá, senta, pensa que sentou sozinho. Deus sentou contigo ao seu lado. Ah, mas Deus está no trono, mas a pessoa do Espírito Santo lhe acompanha, e os anjos também lhe acompanham. Irmão, eu não sei se tu faz isso, mas todas as vezes que eu saio de casa e entro no meu carro, eu dou uma de crente louco. Eu falo assim: Jesus entra primeiro, eu entro depois. Eu acho que eu já preguei isso daqui. Se tu já me ouviu falar isso, ouve de novo. Outro dia eu estava descendo, meu amigo pastor Amós Samuel Neemias, na rua da minha casa, e eu comecei a conversar com Jesus. Aí alguém me olhou, passou por mim. No outro dia olhou para mim e disse assim: rapaz, tu é louco, eu te vi falando sozinho. Desceu a rua batendo boca sozinho contigo mesmo. É que está na luta, não é? Eu olhei para ele e falei assim: rapaz, sozinho eu? É tu que não viu? Tinha alguém andando do meu lado, e eu estava conversando com ele, porque eu conheço ele e ele me conhece mesmo dentro do turbilhão de luta que a gente passa. Quem é que pode levantar a mão e adorar a Deus por isto? Preciso seguir dentro da palavra. Se isto é verdade que eu vos falo, perceba que Deus espreme para melhorar, aperta para que eu possa dar coisas maravilhosas. Entrei em Oséias capítulo 1, capítulo 2. No capítulo 2, a partir do meio do capítulo, quem ainda me ouve, diga glória a Deus. Você percebe que Deus trata Israel como uma esposa. Se tu ler o verso 16 e quiser ler no capítulo 2, assim está escrito: e será que naquele dia, diz o Senhor, tu, ó Israel, me chamarás de meu marido. Olha como é que Deus trata Israel. Trata Israel como uma mulher, como uma esposa. E a tratativa de Deus com Israel
É uma esposa que sempre o trai com seus amantes. Quais são os amantes de Israel? Baal, outros deuses. Deuses a qual Israel adora diante do Deus vivo. Só que Deus ama tanto Israel, que fala assim: ó, minha esposa, tu adultera contra mim, mas eu te amo tanto, que pela lei eu teria direito de cancelar o casamento, me divorciar de você e arrumar outra esposa. Só que eu te quero, eu te desejo e eu te amo. E não me pergunte como é que é isto, irmão. Eu não sei te explicar pela Bíblia, e não está escrito na Bíblia. Porque é que Deus te ama e ama Israel tanto assim? Porque é que Cristo e o Espírito Santo te ama tanto assim? Irmão, a gente pisa na bola todo dia, chuta o pau da barraca todo dia. Ah, mas eu sou santo. Mas pelo menos uma coisa que tu pensa desagrada a Deus por dia. E mesmo assim, todo dia, Deus continua lhe perdoando, dando suspiro de vida e dizendo: ainda lhe amo. Que amor é esse que vai além da tua existência? Não sei. Eu preguei isto outro dia e dizia acerca do amor. Não tem como explicar o porquê Deus te ama. Se quiser descobrir, sobe no toque da última trombeta, chega na glória, vai diante do trono, olha no rosto de Deus e pergunta: por que tu me ama? Aí lá ele te responde. Aqui na terra a tua mente não consegue alcançar o porquê é que Deus te ama. Aí alguém me respondeu: ah, Deus me ama porque enviou seu filho amado. Eu disse: não, isso é consequência do amor que ele sente por você. Ele não te ama porque enviou, ele enviou porque te ama. Entendeu, né, profeta? Aí a pergunta que eu te faço é: por que Deus te ama? Por que é que Deus nos ama? Aí Deus me ama porque eu tenho dinheiro. Deus também ama quem é pobre. Deus me ama porque eu sou santo. Deus também ama pecadores, só não ama o pecado que eles estão cometendo. Deus me ama porque eu oferto. Deus também ama quem hoje não teve condição de ofertar. Deus me ama porque eu louvo. Deus também ama aqueles que não têm forças para louvar. Deus me ama porque eu entro em propósito de oração. Deus também ama quem não tem força para orar. Deus me ama porque eu venho para a igreja. Deus também ama aqueles que estão desviados e não têm mais força para voltar para a presença. A pergunta que eu faço é: por que Deus te ama? Por que Deus te ama? Não sei, mas eu sei o que Ele faz com aqueles que Ele ama. Já sei, pastor Jonathan. Irmão, vai doer, mas vai curar. Aqueles que Ele ama, Ele pega no colo, Ele bota a chupeta na boca, Ele passa a mão na cabeça, Ele fala: Gugu Dadá, vem comigo, caminha comigo. Aqueles que Ele ama, pastor Jonathan, Ele chama de centro. Você é o centro, você é tudo, você pode, você é, você vai, você tem. Tu acha que é isso mesmo? Deus não faz isso com quem Ele ama. Com quem Deus ama, Deus não diz: tu é o centro da cocada do universo. Com quem Deus ama, Deus já começa dizendo: tu não é nada, eu sou tudo. Estou dizendo porque te amo. E se você reconhecer que Deus é e não nós que somos, é Ele quem tem, não sou eu quem tenho. É Ele quem pode, não sou eu quem posso. É Ele quem vai, não sou eu quem vou. Percebeu que existe muita pregação errada aí fora hoje em dia, que diz: vocês são o centro da cocada. Não somos, é Deus quem é. E Deus aperta aqueles a qual Ele ama. Aí chegamos no verso 22 de Oséias, aonde Deus faz questão de exclamar: a terra ouvirá o trigo, ouvirá o vinho e ouvirá o azeite. Irmãos, eu poderia entrar dentro disto da Trindade Santa, apresentando o trigo como o pão santo que é Cristo, apresentando o vinho como a alegria de Deus, apresentando azeite como o Espírito Santo. A Trindade está dentro desses versos. Só que permita-me aplicar esse versículo a vós. Por que aplica a nós? Porque é Deus quem diz: naquele dia em que eu começar a trabalhar, a terra vai ouvir o trigo clamar, a terra vai ouvir o vinho clamar, a terra vai ouvir o azeite clamar. A pergunta que eu vos faço é: da onde vem o pão? Do trigo. Da onde vem o vinho? Da uva. Da onde vem o azeite? Da azeitona. 3 elementos. Só que destes 3 elementos da qual a Trindade flui e se apresenta, não apresentam seus produtos através de um pedido simples. Jesus, lá vai. Tu não chega para o trigo e diz para ele: me dá pão. Tu não chega para a uva e diz: me dá vinho. Tu não chega para a azeitona e diz: me dá azeite. Tem tratativas
para que da azeitona flua o azeite, para que da uva flua o seu vinho, para que do trigo saia o seu pão. Só que eu tenho uma palavra para liberar quem está aqui dentro. Eu sei que tem gente que sofre, irmãos do céu, não pense que não, todos nós sofremos. Só que assim como o trigo gera o pão que alimenta outros, o vinho é gerado pela uva que alegra outros, o azeite também cura outros. Só que hoje, exatamente hoje, eu sei que vós estão sendo espremidos para gerar o tão bom azeite que é o Espírito Santo. Então permita-me falar do Espírito que habita em vós. Sei que tu foi espremido para ter esta presença. Agora tu pensa que esse azeite tem que parar em você? Eu não tenho azeite para mostrar que tenho. Eu não tenho azeite só para salvar a mim mesmo. Eu tenho azeite para que transborde e salve outros. Mateus 25 encerra e a gente ora. Sabe qual foi o problema das prudentes? É que elas estavam cheias, mas nunca transbordaram. Se transbordasse, tinha salvado até as loucas também. Agora, como está cheia, se salva, mas não salva outros. Só que hoje eu vim pregar e ministrar sobre vós, que tu não está sofrendo tanto para entrar sozinha na glória. Teu marido vai entrar contigo. Estou profetizando. Tua esposa vai entrar contigo. Teus filhos entrarão contigo. Tua casa entra contigo. Tua família entra com você. Pastor, eu quero, quer mesmo? Então só quem quer que Deus trabalhe na tua casa. É a última vez que eu estou te pedindo. Segure a mão de quem está do teu lado aí. Isso aqui é profético, Jesus. Pastor, eu não vou pegar na mão de quem está do meu lado. É um direito seu. Só que deixa eu falar de Paulo, né? Se talvez tu não queira pegar por causa de mim, pegue por causa de Paulo. Quem é Paulo dentro da Bíblia? Sabe o que Paulo falou para Timóteo? Ô Timóteo, diz Paulo, desperta o dom que está em ti. Depois que tu recebeu, porque eu toquei e impus a minha mão na tua cabeça. Eu toquei, tu recebeu. Toquei, tu recebeu. Toquei, tu recebeu. Por isso eu pedi para tu pegar na mão. Tu não está pegando na mão porque é jargão de pregador. Tu está pegando na mão porque o Espírito Santo não vai descer aqui dentro esta noite. Ele já desceu em Atos 2. Se já desceu, já está aqui. Se já está aqui, está onde? Está aqui, está aí, está ali, está aqui, está lá. Se está aqui, quando tu pega na mão, o azeite que está em ti, o azeite que está em quem está do teu lado, vai frutificar, vai transbordar, vai fluir e encher quem está vazio. Só sai vazio daqui hoje quem quer. Mas para que 2025 nós entremos com o pé direito, eu peço que tu feche os seus olhos agora. Levanta a mão de quem está do teu lado. Isto, tu não vai derrubar a casa do diabo porque tu tem força. Tu vai derrubar a casa do diabo porque tu é trigo, porque tu é vinho e porque tu é azeite. Na força de papai, na força do Mestre Jesus e na força do Espírito de Deus, eu convido esta igreja a 30 segundos de glória a Deus e aleluia. Pastor, por que eu tenho que dar glória? Te explica agora. Está vendo esse copo na minha mão? Não larga da mão de quem está do seu lado. Imagina que é um vaso. Um vaso que carrega vinho. Um vaso que carrega azeite. Um vaso onde se deposita trigo. Tem um buraco no lado de cima. Vovó que é mineira fala para mim: meu neto, isso aqui se chama boca do vaso, boca do copo. Não se enche por aqui. Não se enche por aqui. Se enche pela boca. Mas como se enche pela boca? Ih, Jesus, vai doer, mas vai curar. Se a boca está assim, ó, fechou a boca, não entra. Fechou a boca, não tem. Ah, tu está forçando para eu dar glória? Não. Primeiro que não é Deus quem veio te dar glória, é tu quem veio adorar a Ele. Segundo que quando tu adora, o trono se move e Ele te enche. Só sai vazio quem quer. Terceiro, na força da adoração, demônios vão recuar lá fora agora. Quarto, quando o trono se move, azeite entra, vinho entra, trigo entra. Quinto, para ser Bíblia, para não ser boca do pregador,
Então segura a salma aí. Sabe o que Deus falou para o salmista? Salmista, você quer ser cheio? Aí eu quero, Senhor Deus. Então abre a tua boca e eu a encherei. Levanta a mão de quem está do teu lado aí. O diabo fez de tudo para tu não adorar a Deus aqui esta noite. Só que 2025 vai ser diferente. Tentou te parar no ano 20, tentou te parar 2021, tentou parar 22 e 23, tentou travar no 24. Olha, 25 a igreja em Jardim Primavera, dando glória e aleluia, cheio do poder do Espírito, cheio do poder de Deus e cheio do poder da palavra. Levanta a mão de quem está do teu lado agora. Correntes vão cair por terra, Satanás vai recuar lá fora. Uma coluna de fogo desceu no meio da igreja. E quem quer ser renovado, a hora de adorar é agora. 30 segundos adorando a Ele. 30, 29, 28, 27, 26, 25. Só sai vazio quem quer. 23, olha o azeite renovando, olha o vinho alegrando, olha o trigo levantando. 18, 17, 16, 15, 14. Eu vou deixar você dar glória. Eu vou. Esse lugar vai tremer de glória. Tem um terremoto de glória aqui dentro. 9, 8, 7. Quem tem glória dá glória. 6, 5. Eu vou começar a profetizar na propriedade de profeta de Deus aqui esta noite. 4, muralhas caem por terra agora. 3, correntes estilhaçam lá fora agora. 2, aonde o espírito da morte operava, alguém cheio de trigo, vinho e azeite vai botar o pé. Espremido, mas cheio de Deus na terra. Satanás perdeu mais uma. Os planos do inferno estão cancelados agora. A vitória da AD Jardim Primavera. E quem está comigo nesta palavra, abre a boca e enche esta casa de glória agora. Glória agora, 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 glória agora. Quem tem língua, canta em língua agora. Catacoteia, badará, catacoteia. Ramanacaturi refaua. Elende queteia, rassúria. Cal refaia, racia. Tem um mistério de línguas estranhas aqui dentro. Deus vai renovar a força de crente aqui agora. O miquiti refaua. Quem tem os mistérios dos céus, eu lhe convido a falar a língua do lugar aonde tu vai morar agora. Canúcia ratacoté badaracata. No que tenha ratacoté. Mistério de Jeová. Jesus, para que tu manda eu falar isto? Tem gente aqui que já era para estar morta. A bala não te pegou, não foi porque tu é sortudo. Deus te deu livramento na terra para que você transborde esse azeite, vinho e trigo por onde passar. Eu convido os soldados do alto agora. Pastor, mas eu estou tão fraco. Irmão, vou falar igual eu falo lá na igreja. Até o soldado ou a soldada do alto, mais fraco aqui agora, Jesus, é mais forte que o inferno inteiro reunido. Por isso eu quero te convocar para a guerra agora. A casa não é tua, a família não é tua. Reaja ao nível da guerra então. Pregador, tu está me forçando a dar glória. Não precisa não. Eu quero que tu entenda o que acontece quando você adora no mundo espiritual. Flui vinho, azeite e trigo, e o Espírito Santo atua onde nós não podemos. Eu convido quem está sentado, se coloque de pé em nome de Jesus. Sim. Eu quero fazer duas coisas.
A primeira eu faço agora. Quem tem mão, levante a mão em forma de receber assim. Desse jeito. Senhor Deus, eu lhe peço, coloque fogo na palma da mão de cada um agora. Se tu me permite, em forma profética, Cristo, uma gota do teu sangue que jorrou na cruz do Calvário, coloca poder e unção nas mãos deles agora. Aonde eles apontarem estas mãos, Senhor, sairá chamas de fogo agora. Senhor, coloca fogo na língua deles. Cada glória e palavra profética que eles lançarem sairá como uma flecha afogueada daqui de dentro da igreja e vai em direção aonde eles profetizarem agora. Irmãos, em nome de Jesus, aponta a tua mão para a tua casa se tu conhece a direção. Aponta a tua mão para a tua casa se tu conhece a direção. Você vai fluir esse vinho, azeite e trigo em nome de Jesus agora. Ah, tu está sendo apertada desse jeito para ficar calada? Diabo se levanta a semana toda. Chegou a hora de nós reagirmos aqui agora. Cão ruim vai descobrir que a gente ainda é filho de Deus. Ele vai tremer diante do dia que decidiu se levantar contra você, crente fiel. De mãos estendidas na direção da tua casa, comece a dar ordem no mundo espiritual agora. Diga aos demônios para eles se retirarem. Dê ordem ao diabo para ele recuar agora. Senhor Deus, Pai eterno de bondade, a minha oração é muito simples agora. Eis aí os meus irmãos, minhas irmãs, espremidos pelo peso da vida, mas dando bom vinho, bom azeite, bom trigo. Senhor, para onde eles estiverem apontando as mãos agora, flechas afogueadas no mundo espiritual serão lançadas na direção da casa deles agora. Aonde houver alguém caído vai ficar de pé. Quebra o copo da cachaça e da cerveja agora. Apaga a vela do trabalho preparado. Quebra agora o Agdá, Senhor. Senhor, joga por terra o cigarro. Senhor, livra da vida errada. Arranca, meu Senhor Deus, do adultério. Da onde eles estiverem dando ordem agora, entra com força dentro da casa dos teus filhos. Enquanto a tua igreja abre a boca para a glória e adorar na palavra profética, eu profetizo que a partir de hoje não será mais a mesma coisa. Eu profetizo vitória no mundo espiritual, pelo poder do nome de Jesus, grandão da Galileia. Entra onde eles estiverem profetizando agora. Entra, 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 entra. E Senhor Deus, se há um sinal que tu pode estar agora, de que tu estás trabalhando na nossa casa, enquanto tu entra no nosso lar, eu lhe peço um sinal de glória dentro da igreja agora. Aonde houver um crente pentecostal, toca ela e toca ele agora. Toca, 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 toca. Eu não posso tocar, mas tu toca. Eu não posso ir, mas tu vai. Eu não tenho, mas tu tem. Eu não consigo, mas tu consegue. Faz o teu querer e a tua vontade agora. Requer Calabadaraca tacoteia. Anuncia Rementre que te Amanaraca taua. Relembria. Segura, meus amigos, porque eu quero ver o som da batalha da igreja. Som de batalha, grito de glória com aleluia. Marcha, língua estranha em oração. Quem é de guerra, vem pra guerra agora. Se tu não entende esses moveres e mistérios,
Saiba que há uma alegria de Deus tomando conta do coração da igreja. Esse barulho e essas lágrimas é a alegria de saber que não estamos sozinhos no meio da guerra. Deus está conosco. Nós vamos prevalecer no meio da batalha. Eu não posso devolver o microfone a quem é de direito, dentro do tempo que me foi proposto, sem fazer esta fatídica pergunta. A pergunta que eu vos faço, junto com os meus amigos que estão tangendo comigo os instrumentos celestiais, aqui à minha retaguarda. A Bíblia diz que o Espírito habita no meio dos louvores. E enquanto eles estão louvando nos instrumentos, o Espírito de Deus quebranta através dos instrumentos e da palavra corações que ouvem. Eu não ofereço sombra e água fresca aqui esta noite. Sombra e água fresca é só na glória. E Apocalipse ainda diz que a gente vai servir a Cristo lá. Então ainda vai ter muita coisa para a gente viver lá. O que te ofereço nos céus, na terra, perdão, não é ausência de vento e tempestade. O que eu te dou agora, se você quiser, é saber que Cristo sempre estará dentro da tempestade contigo. E se não tiver, Ele chega andando sobre as águas. Irmão, se já está difícil com Jesus, imagine sem Ele. Eu te ofereço agora a força que te levará até os céus. Te ofereço agora a mão que te arrasta até a glória. Te ofereço agora um amigo fiel que faleceu e morreu por ti, mas ressuscitou ao terceiro dia. Quem que tu está oferecendo, pastor Jonathan Carlos? Se tu está desviado da presença, desanimado talvez, ou como uma dracma dentro da casa mais perdida, talvez não ora mais como orava, nem sente mais como sentia. Talvez você ainda esteja na presença, mas não tem mais o relacionamento que tinha com Ele. Ou talvez de fato você nunca conheceu o Mestre. Chegou a hora de você levantar as mãos a Cristo. Eu te ofereço vida. Mesmo que a vida da terra falhe, a vida eterna não falhará. Foi isso que Ele prometeu na Bíblia. E é isso que eu vos prometo agora. Levante a mão a Cristo hoje, e eu te encontro daqui a 100 anos na eternidade, para a gente viver para sempre com Ele. Tu já creu em tanta coisa que não deu certo. Tu acreditou em amigos, pessoas, em dinheiro, deu certo. Dá uma chance hoje a isto que eu vos falo. Será que existe uma primeira vida a Cristo entre nós, que queira aceitar Jesus como Salvador, ou reconciliar sua aliança com Jesus? A oportunidade está aberta, mas é agora. Porque entenda que não é só eu orar por você como eu orei agora. Porque se a casa aqui está a primeira alma no altar, se a casa ouve a palavra, ela é limpa como Jesus falou. Mas se Jesus não habitar, não adianta só receber oração, porque os demônios se levantam piores, está na Bíblia. E eu não quero te ver numa situação pior. Pregador, tu está falando isso para me colocar medo? Não, estou te falando que Jesus falou. Se levantares as mãos hoje a Cristo, eu não te prometo ausência de luta, te prometo que Cristo estará contigo dentro das batalhas. Pastor, não estou pronto ainda. Então vou te contar um segredo, hein? Só entre nós, nem eu estou. Mas tu está pregando, mas Jesus me prepara todo dia. Ninguém aqui está pronto para nada, nem é melhor que o outro. Jesus nos levanta todos os dias. Pastor, vou melhorar primeiro, depois eu vou. Então tu nunca vai vir. Porque não é melhorar para vir, é vir para melhorar, né? Então se houver uma terceira vida, porque já existem duas aqui no altar. Ah, pastor, mas está com a roupa, mas tu conhece o coração? Tu conhece a alma? Só Deus conhece a alma de alguém pelo lado de dentro. Se houver uma terceira vida, a hora é agora. Existe uma terceira vida a Cristo entre nós, e as correntes se quebram agora no nome de Cristo Jesus. Como o tempo não nos permite alongar mais, eu convido a igreja a estender as mãos aqui para o altar agora. Deste jeito. Eu queria lhe convidar nos próximos 20 segundos a orar por elas. Pastor, por quê, irmão? Eu orei por vocês. Vocês receberam tanto poder aí no lugar. Vocês receberam vinho, azeite, trigo, vocês são isso tudo transbordando. Aí como eu preguei, vocês vão levar só para vocês? Transborda para quem está reconciliando com Jesus agora. Ore como se fosse vocês aqui não está nesse momento. Feche os olhos rapidamente e oremos pela vida destas duas pessoas. Senhor Deus, Pai eterno de bondade,
Tu conheces como elas chegaram aqui esta noite. Senhor, Tu conheces o coração e a alma. Senhor, eu coloco estas duas vidas nas Tuas mãos. O que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história e trajetória. Trabalha onde elas não podem, vão aonde elas não vão. Reescreva o nome delas no livro da vida. Ative e reaviva a vida espiritual. Eu coloco a vida das duas e a família das duas nas Tuas mãos, sabendo que se a trombeta tocasse agora, elas já estariam conosco no céu, te adorando para toda a eternidade. Pai, eu as abençoo pelo poder que há no nome de Jesus. Ligo na terra com a Tua igreja e está ligado no céu, em nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Sejam muito bem-vindas de novo a Relacionamento com o Papai. Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Aleluia.